É isso mesmo que você está vendo, os valores da Lei 14.133 acabaram de ser atualizados e agora nós não temos mais valores arredondados, temos alguns valores quebrados e você vai entender nesse vídeo quais são os novos valores para dispensa de licitação em razão do valor, contrato verbal, a contratação de grande vulto e outros valores que foram agora atualizados para 2022. Vem com a gente! Galerinha, o meu nome é Herbert Almeida, eu sou professor de Direito Administrativo, de Licitações e Contratos e também de Controle Externo. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre a atualização, isso mesmo, a atualização dos valores da nova Lei de Licitações. Vamos começar entendendo isso passando aqui no nosso quadro, qual que é a previsão legal dessa atualização. Primeiro eu começo trazendo o decreto 10.922 de 30 de dezembro de 2021, que entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, estabelecendo novos valores dentro da Lei 14.133 para que vigorem durante o exercício de 2022. Qual que é o fundamento disso? O fundamento é o próprio artigo 182 da nova Lei de Licitações. O artigo 182 da nova Lei de Licitações prevê que o Poder Executivo Federal atualizará a cada 1º de janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados pela nova Lei de Licitações, os quais serão divulgados no PNCP. Já acrescentando para vocês, essa atualização vale para todos os entes da federação. Então, apesar de ser uma atualização pelo Poder Executivo Federal, é uma atualização que vale para a União, para os estados, para o DF e também para os municípios. E qual que é a ideia disso aqui? A ideia é atualizar aqueles valores da Lei de Licitações conforme a inflação. Essa mesma previsão consta no artigo 120 da Lei 8666. Só que a redação da 8666 é um pouquinho diferente e na prática basicamente não houve essa atualização. Para dizer que não houve essa atualização, houve recentemente aquela atualização dos valores que daí nós passamos a ter aquela ideia de 330 mil reais, 3,3 milhões de reais, 176 mil reais e 1,43 milhão para as modalidades de licitação e também, consequentemente, 33 mil reais para dispensa em razão do valor para obras e serviços de engenharia e 17,6 mil reais para as compras e demais serviços. Na nova Lei de Licitações, já o comando é mais categórico. Ele fala o seguinte, olha, o Poder Executivo deve promover essa atualização a cada 1º de janeiro. A ideia é que não aconteça como ficou na antiga legislação de você demorar demais para fazer as atualizações. E dessa vez nós já tivemos ali na cara do gol a atualização. O anexo do decreto 10.922 já traz para a gente aqui o novo valor para os contratos de grande vulto, eu vou explicar os detalhes disso aqui para vocês. Traz para a gente também novos valores para dispensa de licitação em razão do valor e também novos valores para o contrato verbal. Esses aqui seriam os valores mais importantes para o nosso dia a dia e também para fins de concursos públicos. Nós temos também outras atualizações paralelas que eu vou comentar tudo ao longo desse nosso vídeo. Então, avançando aqui um pouquinho, nós vamos começar talvez por aquele que seja o mais importante, dispensa de licitação em razão do valor. O artigo 75 caput, inciso 1, da Lei 14.133 prevê que é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil reais no caso de obras de serviço de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. No caso das compras e de outros serviços, esse valor era de 50 mil reais. O que o decreto 10.922 faz? Passa para 108 mil reais, R$ 108.040,82 o valor superior, o valor para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores, e para R$ 54.020,41 os valores para as compras e outros serviços. Galerinha, como é que ficou então essa nossa atualização? Antes nós tínhamos os valores inferiores a 100 mil reais, inferiores a 50 mil reais, agora nós passamos a ter R$ 108.040,82, R$ 54.020,41. Então as contratações inferiores a estes novos valores são dispensáveis em razão do valor. Como se a nossa vida já não fosse complicada com esses valores quebrados, nós temos que lembrar que no caso de consórcios públicos e agências executivas, nós ainda temos que multiplicar esses valores por 2, já que eles são aplicáveis ao dobro.
Para fins de concurso público, eu acho meio difícil as bancas tentarem cobrar assim nos centavos. O que eu acho que é mais essencial para a gente é conhecer o valor que está na lei, 100 mil e 50 mil reais, lembrar que esses valores podem ser atualizados pelo INPC e que recentemente houve uma atualização de um pouco mais de 8%, que ficou em 108.040 e 54.020 e uns quebradinhos nas duas situações. Calma, com tranquilidade, que com o tempo nós vamos fixar esses valores sim. Avançando mais um pouquinho, nós também tivemos a atualização daqueles denominados contratos de grande vulto. O artigo 6º, inciso 22, definia a obra, ou define, obras, serviços e fornecimentos de grande vulto como aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. O grande vulto é importante quando nós vamos definir, por exemplo, o valor da garantia contratual e também para outras situações da lei de licitações. A partir de agora, ao invés de 200 milhões de reais, nós temos 216 milhões de reais, 81.640. 216 milhões, 81.640 reais. Pelo menos nesse caso eles não colocaram centavinhos, né? Mas ainda assim nós temos um valor quebrado agora para as contratações de grande vulto. E também outra alteração importante é a alteração do contrato verbal, que antes era de até 10 mil reais, consoante existia a previsão no artigo 95, parágrafo 2º, que diz que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a 10 mil reais. Agora, ao invés de 10 mil reais, ele passa a ser 10.804 reais e 8 centavos. Atualização, então, do valor do contrato verbal. Aqui nessa tabelinha nós temos a comparação desses outros dois valores. Grande vulto, de 200 milhões para 216 milhões de reais e uns quebradinhos. Contrato verbal de 10 mil para 10.804 reais e 8 centavos. Então, essas três atualizações são as três atualizações que eu diria que são as mais importantes para a gente, tá? As outras atualizações, as 4 que eu vou colocar agora, já são atualizações mais secundárias, que os valores originais já dificilmente você vê alguém empregando, ou então eles caem em questão de concurso público, então eu vou trazer só para você ter conhecimento também, já que eles também foram atualizados, tá? O valor original já era pouco cobrado. O valor atualizado também dificilmente vai acabar caindo em questão de prova nessas 4 hipóteses. Nós temos quais atualizações aqui? Nós temos a atualização daquela regrinha do artigo 37, parágrafo 2º. Lembrando que esse dispositivo ele chegou a ser vetado, mas o veto foi derrubado depois pelo Congresso Nacional, que prevê um caso específico de contratação de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual e que quando o valor superasse 300 mil reais e não fosse hipótese de inexigibilidade de licitação, a administração pública deveria utilizar necessariamente a melhor técnica ou a técnica e preço na proporção de 70%. Agora, ao invés de 300 mil reais, esse valor passa a ser de 324 mil reais e alguns quebrados. A mesma coisinha lá no artigo 70, também uma regra muito pouco utilizada e que provavelmente não vai aparecer em questão de concurso público, mas é uma situação em que é possível você dispensar a exigência dos documentos, de alguns documentos, lá na fase de habilitação. E aí ele colocava também o valor de 300 mil reais e agora esse valor também passa a ser de 324 mil reais e alguns quebrados. Outro valor também interessante é aquela situação da licitação dispensável para a contratação de produtos de pesquisa e desenvolvimento. Nesse caso, quando se tratasse de obras e serviços de engenharia, a dispensa de licitação era de até 300 mil reais. Agora, ao invés de tratar de 300 mil reais, passa a ser 324 mil reais e alguns quebrados também. E a última situação que eu tenho que trazer para vocês é a gente lembrar o seguinte, olha, lembra que quando nós falamos de dispensa de licitação em razão do valor, essa dispensa de licitação ela considera a unidade gestora, a natureza do objeto e o somatório dos valores ao longo de um exercício financeiro. Então nós temos 3 critérios, o exercício financeiro, a natureza do objeto e a unidade gestora. Só que no caso de serviços de manutenção de veículos automotores, eu não faço esse somatório anual. Olha só a regrinha da lei de licitações. O artigo 75 diz o seguinte, é dispensável a licitação e ele coloca lá a dispensa de licitação em razão do valor. Aí lá no parágrafo 7º ele fala assim, ó,
não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças. E o que o parágrafo 1º prevê? Para os fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais, aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Vou explicar para vocês com um rápido exemplo. Imagina o seguinte, eu vou fazer a compra de um computador. O computador é uma compra, até R$ 50.000 ela seria dispensável. Só que até R$ 50.000 não é para cada computador, é até R$ 50.000 dentro do meu exercício financeiro, na minha unidade gestora e considerando esse ramo de atividade, no caso informática. Então, se eu tenho uma unidade gestora, eu posso fazer compras de computadores no plural até eu alcançar o limite de R$ 50.000 ou inferior a R$ 50.000 dentro de um ano, dentro do exercício financeiro. Então eu vou somando, comprei o computador hoje, o computador custou 5.000, comprei outro, custou mais 10.000, comprei outro, mais 10. Assim sucessivamente, até chegar a R$ 50.000, até inferior a R$ 50.000 eu poderia dispensar. Então eu vou somando. Mas no caso de serviços de manutenção de veículos automotores abaixo de R$ 8.000, eu não faço a soma. É o caso, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. A PRF tem muita atividade descentralizada. Então, às vezes, traga um carro lá no sul, às vezes traga um carro lá no norte, às vezes traga um carro lá no nordeste. Então, para eu não somar tudo isso e acabar inviabilizando essas dispensas de licitação, eu não faço o somatório. Antes o limite era de até R$ 8.000 para não fazer o somatório, agora o limite passa a ser de R$ 8.000 e alguns quebrados com essa atualização. Então esses 4 valores extras que eu mencionei aqui para vocês, prevê a obrigatoriedade da melhor técnica ou da técnica e preço na proporção de 70%. Antes era 300.000, agora passa para R$ 324.122,46. Também a dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia para pesquisa e desenvolvimento. Antes era 300.000, agora 324.122,46. Dispensa de documentos de habilitação em contratos de pesquisa e desenvolvimento. Também antes era até 300.000, agora também 324.122,46. E o valor dos serviços de manutenção de veículos automotores, que não é somado anualmente, antes era de 8.000, agora é de R$ 8.643,27 com a atualização. E aí eu termino esse nosso vídeo fazendo um convite para você que gostou desse vídeo para acompanhar o nosso curso da nova lei de licitações. É o melhor curso que você vai encontrar no mercado. Curso completo com questões inéditas, vários simulados, mapas mentais, questões discursivas, comparativo da antiga lei de licitações com a nova lei de licitações e muito mais para facilitar a sua jornada no aprendizado, compreensão e até mesmo aplicação da nova lei de licitações. Venha conhecer, é só digitar aí no seu navegador Estratégia Concursos, curso Nova Lei de Licitações e Contratos, ou escanear com o seu celular esse QR Code e você vai direto para a nossa página e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer o nosso curso da nova Lei de Licitações e Contratos. Se você gostou, deixe seu curtir e também deixe o comentário abaixo neste nosso vídeo. Um grande abraço para vocês e um excelente 2022 para todos nós. Que esse seja um grande ano, finalmente a gente saia dessa urucubaca, dessa pandemia e possamos a viver cada vez melhor. Um grande abraço e até a próxima.